Uma pessoa de 80 anos, ela não é apenas aquilo, uma pessoa idosa de 80 anos, mas ela traz também ela, criança, adolescente, adulta, tal e tal. É meio que uma metáfora, mas eu achei assim, às vezes eu pinto como uma artista da geração 80, sabe? Já passei por várias tendências, várias épocas, estilos, sei lá o quê, né? Eu já fui mais abstrata, aí depois sem figuração, depois volta a figuração de uma outra maneira. De 10 em 10 anos, mais ou menos, tem esse câmbio de linguagem. Eu percebo depois que ele acontece, não é planejado nem nada. É como se fosse um desgaste do meu repertório. Eu sou uma artista do Centro-Oeste, vivo em Goiânia e trabalho aqui com pintura desde os anos 80, quando eu comecei, com exposições no Brasil todo, algumas no exterior. E eu sou muito curiosa, aí eu faço instalação, intervenção urbana, vídeo e objetos. Mas eu me sinto mesmo uma pintora, porque em tudo que eu faço, eu acho que a pintura está impregnada. Tem cor, tem textura, eu tenho uma preocupação com a cor. Então, eu acho que eu sou uma artista visual, pintora. Eu tive uma experiência com pintura desde 10 anos. Na minha cidade, que eu vivia, que é Anápolis, uma cidade aqui próxima de Goiânia, tinha um professor de pintura, acadêmico, né, da Escola de Belas Artes do Rio e tal, e ele tinha essa escola, e aí eu pedi meus pais e me inscreveram lá. Então, desde 9, 10 anos, eu pintava, eu gostava, eu fazia cópias acadêmicas, ele tinha esse método, né? E depois, quando eu fui fazer cursinhos, estudar para prestar vestibular, eu não tive dúvidas nenhuma. Fiz o vestibular para artes. Eu me formei em 80 e quando eu me formei, eu já estava trabalhando, fazendo exposições, já estava inserindo, né, no mercado também. Em 83, eu participei do Salão Brasileiro de Pintura Brasil-Japão. E aí eu fui premiada nesse salão. E foram as 3 primeiras pinturas que eu fiz, assim, né? Toda a premiação ali, ela estava bem voltada para a arte contemporânea. Eu participava de vários salões no Brasil em que eu via as mesmas pessoas que estavam ali e que tinham essa linguagem parecida com a minha. Era uma pintura total liberdade, então é uma ruptura, né? Eu, pelo menos, não tinha uma influência da arte conceitual, nem do concreto, nem do neoconcreto. Eu vinha de uma formação acadêmica, eu não me reconhecia ali, né, daquele jeito, mas aprendia técnica e tal. Então, quando eu vi o movimento nos salões, dessa inserção, dessa linguagem, e me aceitando, né, foi por aí que eu me firmei mesmo na pintura, né, nesse período. E a primeira individual que eu fiz, em 83, em Brasília, que era o homem e seus objetos. Eu tinha uma temática que representava muito o cotidiano e os objetos que eu me relacionava, mas de uma forma muito colorida e com bom humor. Enfim, a gente tinha passado pela ditadura. Eu não trabalhei na época da ditadura, mas acompanhava, né, a censura das obras de arte, dos salões. E depois, os anos 80, quando eu me profissionalizei, assim, era muita liberdade e eu tinha essa liberdade também em relação à pintura, de pintar da maneira que eu quisesse e o que eu quisesse, né? Mas o que me interessava mesmo não era a representação fiel, né? Não era por aí, mas a composição, o grafismo, as cores e também as dimensões desse objeto. Então, o telefone é um trabalho que fala muito dessa série que eu tinha. Eram bicicletas, tinha o objeto, a cor e o movimento, e o bom humor. Helicóptero, tudo é um assunto para pintura. E também eu já pintava com acrílico. Ainda não eram muitas artistas que trabalhavam com acrílico, existia até um certo preconceito, porque a pintura, né, que vinha vigente há muito tempo era o óleo, as têmperas. Mas assim, eu me interessei muito pelo acrílico, porque era mais imediato, tinha mais a ver com o movimento e também com as cores que o acrílico apresentava.
São tantas coisas na geração 80, né? O grafismo, as manchas, essa coisa da relacionar com o cotidiano, um diálogo com outras tendências, né? Então, eu vejo em alguns artistas muita aproximação. Eu acho que não é uma coisa datada, que aconteceu ali. Quer dizer, Parque Lage, Marcos Lontra, um grupo de artistas, aquilo aconteceu lá. Mas no Brasil e em outros lugares, essas manifestações aconteciam, né? Igual o meu caso, a Selma virou geração 80, depois que eu participei de algumas coisas que Marcos viu, quando ele tinha que falar algum texto que eu aparecia, ele falava dessa identidade, dessa pintura do geração 80. Depois o Frederico de Moraes, que faz o mapeamento no Brasil todo, escolhe lá 2 trabalhos, uma tesoura enorme, com todo um fundo vermelho, e o liquidificador para fazer parte da catalogação 10 anos depois. Então, eu acho que ainda existe possibilidades e espaço para essa pintura, apesar que existem tendências hoje que são outras, mas eu acho que a liberdade, ela ainda existe e tem espaço para se manifestar, certo? Pintura, para mim, é liberdade ainda.